E aqui no Balanço a gente mostra uma curiosidade. Imagine uma cidade com apenas um candidato a prefeito. Pois é, isso acontece em 6 municípios da área de cobertura aqui da nossa Record Interior. O que significa para a democracia local e como funciona o processo eleitoral com apenas um candidato? Será que tem como ele perder a eleição concorrendo sozinho? Bom, veja agora nessa reportagem. Nas ruas, muitos carros. Todo lugar tem sempre mais de uma pessoa. Reunir gente até que não é muito difícil. E para comprar roupas? Nas vitrines, várias opções. Mas já imaginou chegar em uma urna eletrônica para votar e ter só um candidato? Não, nunca imaginei. Isso acho que é a primeira vez que eu saiba, sabe? Eu já estava comentando com uma mulher sobre isso. Fomos até Batatais. E dos 58 mil habitantes, apenas um deles será candidato a comandar a prefeitura da cidade. Eu acho que tem outros candidatos, porque isso não é fácil, né? Ele não precisa só ele sozinho ser prefeito, vai ter a vida toda ser prefeito, né? Se não tiver um que concorra, como é que faz? Na área de cobertura da Record Interior, que abrange mais de 100 municípios da região, não é só Batatais que tem apenas um candidato a prefeito nessas eleições municipais. Segundo o Tribunal de Justiça Eleitoral, em Batatais, Juninho Gaspar, do PP, concorre sozinho à reeleição. Na cidade, que tem 42 mil eleitores, ele derrotou em 2020 outros 3 candidatos e somou quase 16 mil votos. Em Nuporanga, os 6.200 eleitores também têm só o atual prefeito Daniel Viana, do PSDB, como opção. Nas eleições anteriores, ele bateu 2 concorrentes e somou mais de 2.100 votos. Já em Fernando Prestes, Mariel da Rocha, do PSDB, vice-prefeito da gestão em exercício, é o único candidato ao cargo de chefe do executivo da cidade. É inédito, mas já vi em outros lugares, lá no Nordeste teve um concorrente lá que ele inclusive não foi eleito, teve menos de 50% dos votos. Calma aí, esse ano a situação não é bem assim. De acordo com o chefe do cartório eleitoral da Regional de Franca, basta apenas um voto válido para o candidato que concorre sozinho se eleger. Se houver apenas um candidato, por exemplo, nessas eleições municipais em todo o país, ele, para vencer as eleições, ele tem que ter apenas um voto. Ele pode ter 1.000 votos, pode ter 300 votos, 400 votos, 10 votos, mas apenas um voto já consegue elegê-lo, tendo em vista que não há outros concorrentes à vaga de prefeito. Se tiver uma quantidade a mais de brancos, nulos, isso anula a eleição ou remarca uma nova eleição ou ele perde essa eleição? Não, de forma alguma. A Constituição Federal nos diz que os votos brancos e nulos, eles não são computados. Não sendo computados, eles não entram na contagem geral para a totalização dos votos desse candidato a prefeito. Ou seja, se ele tiver o mínimo de voto possível, um que seja, na sua cidade, ele já está automaticamente eleito. Esse advogado especialista em política reafirma a importância de votar, já que além de prefeito, cada eleitor também escolhe um vereador. Em Batatais, por exemplo, são 15 cadeiras na Câmara e 172 candidatos estão na disputa esse ano. Nós temos uma obrigação, né, de alertar os eleitores, convocá-los, né, para que compareçam, independente se seja um ou não candidato. Por que razão? Amanhã, como é que nós iríamos, né, assim, apresentar uma opinião a respeito desta ou daquela tomada de posição do prefeito que foi eleito? É lógico, nós temos uma legitimidade legal, mas nós nos omitimos, né, porque a eleição é o momento próprio da democracia, onde você manifesta a sua concordância ou a sua discordância em relação a este ou aquele candidato. E o senhor mesmo assim vai votar? O que o senhor acha? Vou votar, bicho, toda a vida eu votei e sempre vou votar. Olha, além das cidades mostradas na reportagem, segundo o registro de candidaturas do TSE, Boa Esperança do Sul também tem apenas um candidato, Emanuel do Vitorinho, do MDB. O mesmo acontece em Jaborandi, onde concorre sozinho
Silvio Vaz, do PSC. Em Santa Lúcia, também tem só um candidato. É o Júnior da Farmácia, do PT. E aí você fica na questão da democracia, como disse o especialista, né? Para a democracia isso é ruim, né? É importante que a população tenha opção, né, de voto, não apenas uma, mas que possa ir até a urna e por mais que o candidato que está aí à frente, está correndo sozinho, fez um bom mandato, a população considera isso, tem que ter uma segunda opção, né? Alguém votar. Mas, enfim, nessas cidades, ninguém quis concorrer com esses candidatos. Só para fechar, uma curiosidade, tem uma cidade que não tem nenhum candidato, nenhum. Sabe onde é? Só que não é no Brasil, não. É no interior da Alemanha. E lá, como o processo eleitoral é diferente do nosso, nessa cidade, uma junta, né, de políticos da cidade, de responsáveis, acabou se reunindo para indicar quem seria o prefeito. E aí, por livre e espontânea pressão, esse morador indicado pela cidade, que tem pouco mais de 2.000 habitantes, todo mundo se conhece, acabou assumindo a prefeitura porque foi imposto para ele assumir no interior da Alemanha. Olha que história engraçada, gente.